Oi, gente! Voltamos! Sejam bem-vindos ao Biblioquê Podcast, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu me chamo Carlos Júnior e eu vou mediar hoje aqui o episódio com vocês, né? Eu espero que vocês lembrem ainda de mim. Gente, voltamos! A gente tá lançando episódios novos agora, toda segunda, da segunda semana do mês e toda quarta, da quarta semana do mês. Então, fiquem ligados, decorem aí. Toda segunda da segunda semana do mês e toda quarta da quarta semana do mês, a gente tem episódios aqui novinhos para vocês, né? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre inteligências artificiais e deixando claro que esse episódio não foi gerado por nenhuma inteligência artificial. Talvez, não sei. Acho que não. Eu acho que não. Gente, essa conversa aconteceu no passado e foi muito legal. Vocês vão adorar o Charlie, que é o convidado. Infelizmente, a última parte foi perdida devido ao Discord, que sempre está nos tapeando. E aí a gente acabou perdendo a parte do áudio. Mas tudo bem, porque mesmo assim o episódio está incrível. E é isso, gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Assine aqui o sininho para que você receba notificações quando sair episódio novo. E é isso. Toda segunda, da segunda semana do mês, e toda quarta, da quarta semana do mês, estamos aqui. Temos como convidado o Charlie Luz, tá certo? É Charlie. Charlie. Ok. Que é arquivista, autor de vários livros da área, professor, mestre e agora doutorando em ciência da informação, com um tema que casa muito bem com o que nós vamos discutir hoje, que é IA e a ciência da informação. Então, professor, tá tudo certinho? Como é que tá o doutoramento, seu presente? Olá, tudo bom, Carlos? Olha, quero agradecer o convite, poder vir aqui bater um papo contigo, com teus ouvintes, né? Porque eu acho que é bem importante a gente falar de uma coisa que é o olho do furacão. A gente está no meio do furacão e estamos no olho do furacão e ali está girando ali em cima IAs, né? Bem como você falou, inteligências artificiais. Então a gente precisa tornar isso uma prática diária, né? Então, olá, né, para você. Eu sou o Charlie Luz, como mamãe fala, né? Charlie. Eu sou um homem branco. Fazer uma audiodescrição rapidinho aqui, né? Eu sou um homem branco, tô aqui no meu escritório e eu tô usando óculos, né? Cabelos lisos. Tô utilizando uma camisa, uma camiseta de trabalho, que é essas camisetas polo, né? E meu escritório ao fundo tem um arquivo, uma biblioteca e um museu aqui, né, que é um pouco as coisas que eu trabalho no meu dia a dia. E é isso, a gente tem que incorporar a inteligência artificial no nosso cotidiano. Então, no arquivo, no museu e na biblioteca, isso já está sendo uma realidade, né? Eu tenho falado muito sobre isso, né, para muita gente. O que eu tento mostrar assim, é que a inteligência artificial é uma nova camada tecnológica que está chegando, não tem como a gente fugir dela, assim como a gente não, né, não tem como fugir de... Até tem, né, de não tem celular, mas é uma pessoa exótica, né, a pessoa não ter celular, ou não ter alguma rede social, né, é um pouco estranho, assim. Mas a gente é isso, é uma nova camada que chega e a gente precisa dar conta disso, né? Então compreender o que é essa nova camada. Então a gente tem aplicações específicas, e aí eu uso o WhatsApp, quando aparece uma bolinha lá em cima, é uma inteligência artificial ali para eu poder usar. Tem até um nome isso, inteligência artificial pervasiva, né? Ou ontem eu falei lá pro pessoal da Colômbia, né? É difundida, la IA difundida. Né? Que é isso, ela vai, né? Eu para entrar no meu prédio, eu boto minha carinha, é uma inteligência artificial que me reconhece como morador e abre a porta automaticamente, né? É a gente tirar uma foto de um documento, tudo que é texto já vira um OCR ali, já vira, né, um texto. Gente, é isso. Admirável o mundo novo. Exatamente. Olha, eu vou deixar aqui na bio
todas as informações do professor, porque ele também faz palestras, ele faz workshops. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do professor, nós vamos colocar aqui na bio o Instagram dele, também o currículo. Então, se você tiver interesse em, sei lá, entrar em contato com o professor, nós vamos deixar todas as informações certinho dele aqui embaixo na bio, tá bom? E o meu Linktree, lá pelo meu Instagram, você chega no Linktree, e no Linktree tem os livros que eu já escrevi. Eu escrevi já 12 livros, né? Comecei com o Arquivologia 2.0 em 2010, tá? E aí, então, você já pode baixar quase todos, né? Tipo, esse último tá com a editora ainda, eu não posso... Né? Mas quando libera os direitos autorais da editora, eu compartilhar, tá? Então tem algumas obras aí para quem quiser ler um pouquinho sobre... Muito bem. Muito obrigado. Se você ainda não está por dentro do assunto, a inteligência artificial já é algo um pouco antigo, mas nos últimos anos vem sendo o centro das atenções de todo mundo. Segundo o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, a IA é um campo da ciência da computação que se dedica a criar máquinas e sistemas capazes de simular a inteligência humana. Em outras palavras, é a criação de máquinas que podem que podem aprender, raciocinar, tomar decisões e resolver problemas de forma autônoma. E relembrando o recadinho que a gente passou no outro episódio, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado quando for usarem, porque não dá para colocar a mão no fogo quando o assunto é informação científica, ok? Por exemplo, o ChatGPT, às vezes, se você não usar, não usar, como posso dizer, o script, né, corretamente, você pode pegar uma informação errada, né? O ChatGPT pode criar uma informação errada, pode usar links errados. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado. Carlos, é o prompt que a gente fala. É isso, exatamente. Muito obrigado, Então, professor. esses comandos, né? O prompt, na verdade, tem toda uma técnica. Eu estou estudando isso lá na ECA USP, viu? Coisas bem legais, assim, sobre técnicas de como perguntar. Então, é um assunto bem legal. Muito obrigado. As versões mais atuais de software de inteligência artificial são capazes de simular a nossa maneira de pensar e escrever de uma forma que chega a ser assustadora. A gente já vê referências em diversas produções da cultura pop, como filmes, séries e várias outras mídias, que colocam como a IA como um vilão que vai dominar o mundo e que os humanos vão morrer. E, enfim, é bem assustador. Mas também tem outros filmes que são bem interessantes, que colocam a IA como um auxílio mesmo, né, para as pessoas. Agora, trazendo para nossa realidade, a ciência da informação é uma área que estuda como as informações são coletadas, organizadas, armazenadas e distribuídas. É algo que está presente no nosso dia a dia. E a gente não percebe, muitas vezes a gente não percebe, mas tá, como o professor disse agora, a gente tá no nosso dia, mas a gente acaba não percebendo. Professor, aprendemos brevemente o que é IA, né, como ela se organiza, qual é a relevância da ciência da informação para o bom funcionamento dessas ferramentas. A gente viu no seu currículo, né, que você usa a escrita com a experiência do usuário. E como é que está sendo isso para você, essa experiência, interligando a IA com a experiência de usuário para a área da ciência da informação? Nossa, essa é uma tese, literalmente, dá uma tese, tá? Porque é isso que eu quero estudar um pouco, né? Adorei esse resumo que você trouxe, né? Que o Turing, ele de fato, ele herda ali, ele na verdade, ele recupera da Ada Lovelace, que era uma mulher super à frente do seu tempo no final do século XIX para o século XX, né? Então, 1890 e poucos, a Ada Lovelace era uma matemática. E ela, através dos cálculos, ela falava, olha, a gente vai ter máquinas um dia que vão poder fazer isso. Então, ela meio que já tinha previsto, né, essa coisa das máquinas, que depois o Alan Turing recupera isso, né? Ele estuda a Ada Lovelace e tal. Durante a guerra, ele tem todo esse papel, né, ali de criar a Enigma, né, que foi essa máquina que conseguiu quebrar o código criptografado dos alemães, que era um absurdo, assim, a criptografia que eles criaram, né?
Então, tanto que demorou uns 3 anos para ele conseguir, né, dar conta disso, né? Inclusive eles se deram conta porque sempre tinha um comprimento no começo, né? O nome lá do Uhum. danado, Rai Danado, né? E aí ele, né, começou a se dar conta, não, só um pouquinho, né? Então foi muito legal esse processo. E aí, em 1950, o Alan Turing lança um artigo numa revista de filosofia falando sobre máquinas que pensam. Tá? E eu sempre que eu posso, eu mostro a carinha do Alan Turing, mostro esse artigo, porque é a gênese não só, né, da inteligência artificial, mas também da ciência da computação. Porque nesse artigo, através da ideia do jogo da imitação, né, que é toda essa coisa do né, uma inteligência ela vai ser de fato, né, plena quando se fingir como se fosse um humano e ninguém desconfiar que ela é uma inteligência artificial, né? Esse então é o teste de Turing de uma forma, né, bem facilitada, assim. Então ele vem, né, e traz essa coisa nesse artigo, e ele fala também de como deve ser o computador, assim, tipo, vai ter uma unidade de armazenamento, uma unidade de processamento, então ele meio que cria a arquitetura do computador que a gente tem até hoje, né? E também lança as bases para essa coisa da máquina aprender, que na verdade ele não usou esse termo inteligência artificial, né? Mas ele Uhum. traz toda a ideia de algoritmo, também não falou com esse nome, né? Mas ele falava que era uma sequência de códigos para realizar determinadas atividades, né? Esse artigo está até hoje online, você pode. O Google Translator ajuda maravilhosamente para a gente ler hoje. Eu leio de vez em quando, assim, porque ele é muito interessante. E depois, daí veio uma CART, né, que é esse cara que criou essa semana da inteligência artificial. Usaram pela primeira vez né, esse conceito para chamar essa semana, que foi 1958, que foi uma semana que foi todo mundo lá para uma universidade para fazer cálculos a respeito de como poderia ser isso. E isso foi logo ali em 58, então já existiam os primeiros computadores a válvula, né? Já existia essa máquina que em 1950 Alan Turing ainda tinha, né, só pensado como deveria ser. Então é muito legal, né? A gente se dá conta que hoje, né, a gente está nesse olho desse furacão que é, né, todas as inteligências acontecendo, essas camadas tecnológicas chegando, e é algo que não é nenhuma novidade. Começou lá com o Lada Lovelace, e daí se você pesquisar, tem gente que já veio antes, né? Falava de Nossa, algumas muitos nomes, coisas. né? Né, que tinha aqueles bonecos que se mexiam para os reis e, né, enfim, um pouco de robótica, né? Porque também tem isso, né? É inteligência artificial e a gente tem aí o RPA, né? Que é o Robotic Process Automation, que é a automação de processos, né? De tomadas de decisões, enfim. Nossa, muito interessante. E como que você chegou nesse seu trabalho do doutorado? Como que foi a trajetória acadêmica até chegar nesse tema? Por que ele atraiu? Fiquei interessado para saber. Então, eu não tinha falado, né, um pouco dessa questão da UX. Eu sou professor, né, de UX aqui na SPM, aqui no Mackenzie, né, que são duas faculdades particulares, né, aqui em São Paulo. E a gente tem a oportunidade, né, de a cada aula, né, eu trago sempre desafios, então é uma metodologia baseada em projetos, a gente sempre cria projeto, e né, em 22, já na turma da pós-graduação da SPM, eu já comecei a usar inteligência artificial nos processos de UX design, né? Ou seja, tudo bem, a gente faz pesquisa ali, né, na faculdade do andar, né, pesquisa com o usuário para definir problema, para
fazer o discovery, né? Mas a gente também começou a utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para simular uma reunião de um grupo de pesquisa qualitativo para discutir um produto, né? Então a gente começou a fazer uns experimentos muito loucos, assim, foi muito interessante. E aí eu me dei conta, puxa vida, a IA tá chegando, né? E na verdade o Jacob Nielsen, que é assim, um dos grandes autores da área de usabilidade, né? Ele chega pelo caminho da usabilidade, né? na UX, e aí ele traz as heurísticas, né, de Nielsen, que são as 10 regras de ouro que a gente tem que seguir. E parte dessas regras, né, a gente vê que vão ter impacto, né, da inteligência artificial, porque a gente precisa ter, por exemplo, microinterações na hora que algum comando é feito ali pelo usuário naquela interface, né? Então esse tipo de microinteração hoje já pode ser completamente personalizada conforme o seu perfil. Né? Então, eu entro numa página, aquele conteúdo já pode ser direcionado, né, para o perfil que eu já tenha de históricos de pesquisa. Né? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Né? É legal, por exemplo, quando a gente está no Netflix, olha, você viu tal coisa, tem essas coisas que são parecidas, né? Mas eu acho ruim, por exemplo, quando a gente está num TikTok e clica em algum tipo de vídeo, clica lá em vídeo de gatinho, e aí começa só vir vídeo de gatinho, né? Daí você entra, toda vez que você entra, só vídeo de gatinhos, né? E então, né, esse algoritmo, assim, ele pode ser exagerado, pode ser negativo também nesses. Então, essas definições de UX, né, a gente vê que estão sendo impactados. Então, quando eu vou ali para o meu doutorado, né, eu quero pesquisar, como eu sou da área de arquivo, um pouco o impacto disso no, no próprio processamento, no próprio sistema de arquivo. Ou seja, uma vez me perguntaram em aula, professor, como é que eu arquivo uma conversa de WhatsApp, né? E aí eu fiquei me perguntando, puxa vida, né? De fato, não é simples, porque essa conversa, né, com certeza ela é uma evidência, né? Se você quer arquivar, ela está provando alguma coisa, né? Só que, por exemplo, se a gente considerar questões questões legais, né? Um juiz geralmente aceita só documentos que estão dentro daquele sistema que gerou aquele documento, né? Então a gente começa a ter impactos da utilização de sistemas na estrutura dos documentos, né? Então entra o X-Writing aí. O que é o X-Writing? Né? É a escrita da experiência do usuário. Então, nessa experiência, né, de interface, ou no design conversacional, por exemplo, que é uma conversa, né, no WhatsApp, é diferente, né, de uma navegação numa interface gráfica, né, eu tenho esse impacto da inteligência artificial, né, tanto no processo de planejamento e de entendimento disso, né, coleta de dados e análise de dados, por exemplo, né, quanto da própria funcionalidade, ou seja, né, eu posso aplicar ali naquele momento que, eu fechei um contrato, pronto, eu posso ter uma IA ali que pegue e gere um PDF e mande isso por e-mail, entende? Então, existe impacto direto, né, da inteligência artificial nesses processos de gestão da informação, né, de gestão de documentos, e isso é uma coisa bem importante que, enfim, quero entender, não sei se é um caminho bom esse, né? Nossa, eu achei muito... Desculpa, mas qual é a universidade mesmo? Aqui... Eu estou fazendo doutorado na ECA USP, Escola de Comunicação e Artes da USP. Sim, eu conheço, nossa, assim, eu conheço, sim, eu vi que eu olhei a grade quando eu tava procurando. É porque eu tô na minha fase final do mestrado, e aí eu tô procurando
universidade para fazer o doutoramento. Aqui fala doutoramento aqui em Portugal, o doutorado. Aham, aham. Eu vi, eu achei muito incrível a grade, nossa. Assim, fiquei assim, as linhas de pesquisa, no caso. As Achei assim, linhas, né? sim, Eu tô achei na linha fantástico. de dispositivos de informação, na gestão de dispositivos da informação, que é exatamente esse foco, né? Dessa unidade documental, né? Então, o que que é o dispositivo? São formas que eu me aproprio, né, daquela informação. Uhum. Então, é a interface, é o documento, é os metadados, é a mediação, né? Então, tudo isso está presente. E ali, eu E não sei, o que você está pode falar. pesquisando no mestrado? No mestrado agora, eu trato sobre. Na verdade, eu vou criar um projeto, um modelo para criação de podcasts em bibliotecas universitárias. É isso, é um manual, basicamente. O produto Conteúdo, final né? Gestão de é conteúdo. isso. Legal, legal. E aí, como as bibliotecas podem criar o seu podcast, para qual benefício e como estruturar e tudo mais. É um manual para que os bibliotecários possam criar, né, um O bom podcast como uma forma de usar como bem entender as bibliotecas, porque o podcast pode servir para N coisas, né? Então, é que eu ia basicamente dizer, porque pode ser difusão, pode ser Uhum. educativo, né? Pode ser, né? Enfim, mediação de uma, né? De um processo, pode ser até contação de história, né? Pode ser um monte de Sim, coisa. sim. E tem muito a ver também com o objetivo, né, a missão da instituição, então está sendo bem divertido para mim. O professor falou sobre responsabilidade com esses dados, né, com esses arquivamentos, né? A gente viu que as inteligências artificiais trabalham com uma quantidade massiva de dados, com muitos dados, e também vem a responsabilidade, né? Como você enxerga o desafio da privacidade, do uso da coleta de dados pelas IAs, e como que os profissionais, né, da ciência da informação ou profissionais das tecnologias podem auxiliar na criação de sistemas transparentes e éticos, né? Uhum. Olha, o super importante, tá? Porque assim, não existe IA sem dados, tá? Então, esse é o ponto inicial, né? Então, o que que isso quer dizer? É que tem que ter um trabalho de estruturação de dados para que uma inteligência artificial funcione minimamente, tá? Uhum. Então, a gente vê hoje quem tem mais maturidade. Então, eu estou no mercado, eu estou atuando, né, junto ao grupo empresarial no Centro de Excelência de Inteligência Artificial deles, né? Então, a gente está acompanhando muita coisa de mercado, né? Então, eu vejo que aquelas empresas que estão mais maduras em relação à inteligência artificial, ou seja, esse ano fizeram POCs, fizeram, né, levantamentos de necessidade, e o próximo ano vão escalar isso, né? É isso que está meio que previstos aí pelo Gartner, né? Pelas grandes consultorias mundiais, é esse movimento, tá? 2025 é escalar, então a gente vai ter muito produtinho, muito coisinha de IA em tudo mesmo, mais do que a gente teve esse ano, né? E aí o que eu vejo, assim, acompanhando essa tendência, né? Que quem hoje vai conseguir chegar nesse capítulo aí no próximo ano, né? É quem hoje já tem uma maturidade de A. E quem tem maturidade hoje de A é quem já estava trabalhando com dados, ou seja, já tinha minimamente ali uma governança de dados, né? Um mapa de dados, né, uma taxonomia para apoiar a gestão desses dados, né? Que isso não existe, né? Um dicionário de dados sem ter uma taxonomia, né? Então, é isso, né? A gente parte desse princípio, tem que ter dados, né? E isso é importante para a gente entender o nosso papel até como curadoria. Ah, curadoria de é uma possibilidade para o profissional da informação? É. Nossa, Arquivista eu ia perguntar isso, porque é e uma possibilidade de bibliotecário. trabalhar, né? É uma possibilidade. Olha aí, ó. A gente tá aqui com o nosso roteirista, ele já fez algo parecido, mas não foi com IAs. Ele tá aqui presente na sala. Olha só que legal. Olha, o que que acontece, né? Gente,
Se eu for trabalhar num projeto de inteligência artificial, tá? Hoje tem basicamente dois modelos, né? Eu posso fazer o tal assim, aquela IA tradicional. Eu vou montar um cérebrozinho, né? Onde vai ser especializado nas minhas coisas ali. Então eu vou fazer análise preditiva, eu vou trabalhar com aplicações específicas para o meu negócio, né? E o outro modelo que existe é o modelo da IA generativa, né? Que a gente chama de modelo fundacional. Então, esse modelo tradicional, digamos assim, e esse modelo, né, que é o generativo. Em ambos, né, existe um processo que é esse processo de coleta de dados, tá? Então, né, na IA já é tradicional isso, né, também, de se criar uma base de conhecimento para poder alimentar essa inteligência artificial. Essa base de conhecimento vai ser conforme a necessidade da minha aplicação, né? Se eu vou usar, por exemplo, para fazer atendimento, né, de público, então essa base tem que, né, de conhecimento tem que buscar esses processos de atendimento, né, o roteiro de atendimento, históricos de URAs e assim por diante. Esse trabalho, gente, é um trabalho de arquitetura da informação. É um trabalho de análise taxonômica, de necessidade de conteúdo. Então, muitas vezes, o pessoal de tecnologia da informação, ele quer saber onde ele vai botar o cabinho. Ele não quer saber o que tem lá dentro daquele cabinho. Tá? Então, tem que saber alguém, né, tem que fazer esse papel de decidir, de saber, de pesquisar o que há de melhor, né, para colocar dentro daquela caixinha para plugar o cabo ali, tá? Então, e na generativa, a gente também tem esse papel de criar essa Uhum. base de conhecimento. Na verdade, na generativa, né, a base vem da LLM, que é o Large Language Model, né? Então, chat Sim. GPT, que é o chat GPT? É uma LLM, né? Então eu vou pegar essa LLM, vou reproduzir ela lá dentro do meu ambiente, né? E aí eu vou fazer atividades. E aí existe uma coisa que a gente chama de RAG, né? O que é uma RAG? Eu vou montar uma RAG para essa IA generativa. O que é isso? É exatamente isso. Você seleciona aqueles documentos que ela vai ser especializada em responder. Então eu estou lá para fazer atendimento de cliente, eu vou montar uma RAG, né, de atendimento de cliente. A RAG é uma sigla, gente, é para Retrieval Augmented Retrieval Augmented Generation, né? Ou geração, né, de resposta aumentada. Na verdade, é um contexto que a gente cria. Gente, novamente, TI quer saber, né, onde está a ragzinha que eu vou plugar. Alguém vai ter que fazer esse trabalho, que é um trabalho analítico, de seleção de fontes de informação, de seleção de conteúdo, tá bom? E aí eu vejo o profissional da informação, tanto o arquivista como o bibliotecário, fazendo esse papel, naturalmente. Eu uso muito as IAs na catalogação. E aí eu vi algumas pessoas que eram contra, que não gostam de usar IA, mas assim, quando o livro, por exemplo, tem muitos conceitos dentro do livro, eu fico muito perdido. Então, eu confesso que eu uso, sim, né? Eu uso para me auxiliar para saber em qual mais se encaixa, né? E eu e eu vi algumas pessoas sendo contra, falando que não acham muito. é, não acham perigoso porque acham que as IAs podem roubar o nosso trabalho, podem roubar nosso trabalho, que, enfim. E eu fiquei com isso, fiquei, meu Deus, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Mas, claro, eu não uso com tanta frequência, né? Eu uso mais quando o livro ele me traz muito essa. Eu fico muito perdido, né? Quando o livro tem muitos conceitos presentes neles e eu fico, nossa, eu vou catalogar onde? Em medicina, em física, Uhum. enfim. E aí eu fico muito perdido. Então a IA me ajuda bastante nessa questão. E Claro, aí e eu vi. você pode fazer um prompt ainda falando assim, ó, você será meu colega bibliotecário, né? Eu vou passar para você os dados de catalogação
né, de um determinado desse livro, né, e quero que você, a partir, né, desses dados, elabore. Tá, tá, tá. Então você pode via prompt já meio que direcionar para ser seu colega. Então assim, não é É, ele que vai dizer, entendeu? Na verdade você está trocando ideia ali com um colega de trabalho, tá? E exatamente. eu acho Uma que isso coisa que que eu é interessante. Sabe o que isso quer dizer, Carlinhos? Que isso quer dizer que a última palavra é sempre do humano, tá? Sim, exatamente isso. É isso. Exatamente isso. Eu questiono muito em sala de aula com meus professores. Eu tenho um professor que ele é muito flexível em relação ao uso das IAs. Ele fala que ele não fazendo por você, ele tendo um auxílio, você pode usar, porque é o que é hoje em dia, entendeu? Por exemplo, eu uso muito também com ortografia. Por exemplo, eu escrevo muito, gente, assim. No mestrado a gente escreve muito, muito mesmo. E às vezes a gente não tem tempo, porque além dos trabalhos, porque na minha faculdade eu tenho aulas 5 dias por semana, tem que produzir artigo, né, tem outras coisas, não sei o quê. Então, às vezes, eu confesso que também eu coloco lá, você pode corrigir. Eu, claro, deixando claro aqui que eu não peço para a IA fazer por mim. Eu escrevo com as minhas palavras e só mando ele revisar onde tem a Exato, ortografia. é maravilhoso assim, ó. Tipo, você vai analisar, você não vai refazer o texto, você vai listar Exatamente. o que precisa ser refeito. Aproveita, já faz revisão ortográfica, já vê se tem, né, se o, né, enfim, né, dá para fazer uma série de revisões e você vai receber isso. E, gente, isso ocorre, eu teria que pagar alguém para fazer isso. Exatamente. As pessoas pagam normalmente para fazer isso, para produzir artigos e, enfim. E esse último semestre eu comecei a usar muito, gente, assim, muito as IAs para me auxiliar. Mas claro, com ética, né? Nós somos bibliotecários, né? A gente tem que trabalhar sempre com éticas, e trabalhando com informações. E para mim foi uma mão da roda, sabe? Uma mão na roda, eu tô adorando. E uma coisa que eu faço, professor, eu pego um livro que fala sobre catalogação. Tem um autor que eu gosto bastante. Eu esqueci agora o nome dele, sou péssimo com nome, gente, assim, desculpa. Mas eu adoro aquele livro. Aí eu coloco lá o livro no chat e eu falo: você pode catalogar esse, li- é, o- esse livro, né, um outro livro, de acordo com o autor tal, que eu anexei aqui. E, tipo, eu gosto muito de fazer, eu faço muito isso, às vezes. Quando, É maravilhoso. quando, sim, quando eu tô com alguma dúvida em relação a algum livro, porque assim, eu trabalho para uma livraria que pega livros portugueses e leva para o Brasil, né? Que no Brasil a gente tem que fazer as fichas catalográficas e aqui em Portugal não é preciso fazer, então não é feito essa catalogação aqui em Portugal. Então no Brasil é obrigatório e esses livros têm que ser catalogados, né? Eles não saem da editora com aquela fichinha do bibliotecário, né? Bonitinho. Uhum, Então, quando é levado para o Brasil, tem que fazer esse papel, né? Então o bibliotecário faz. E aí uhum. eu me preocupo muito com o usuário, né? Então fico muito preocupado. Então, tipo, eu uso muito a inteligência para auxiliar, para saber que eu vou ter a certeza de que o livro vai estar catalogado na área correta, né? E é isso, né? E É eu falei isso, tudo isso. é Eu isso. falei tudo isso para explicar que porque eu vi muitas pessoas, né, nas redes sociais falando que eram contra, os outros falando a favor. Eu queria falar sobre a sua experiência. De acordo com a sua experiência, qual é a sua visão sobre isso, né? O bibliotecário pode usar a IA, deve usar a IA, os estudantes devem usar a IA para auxílio, para o estudo, para trabalho. Qual é a sua opinião sobre? Eu uso e eu recomendo, e todas as minhas aulas eu mostro aos alunos como usar, né? Porque também tem isso, assim. A gente é uma ferramenta, gente, né? Não tem. E como uma ferramenta a gente pode ou não usar. Então, você então tem a opção de fazer um fichamento em papel para poder fazer, né, a sua dissertação. Mas a sua tese, né, também do doutorado. Mas você pode usar o Zotero, que faz isso também, né? Então, um pouco é isso, a gente
poder utilizar. O que eu acho, assim, né? Algumas questões éticas em relação a isso. Primeiro, aquela pessoa que acha que está enganando o professor, né, levando um texto todo feito pelo GPT, pelo ChatGPT, e a gente sabe que foi feito pelo ChatGPT. Claramente dá para saber que Dá ele pra usa, ele saber. usa um texto padrão, sei lá, uma. Enfim, Presente do indicativo sempre. sempre. Tem aqueles versaletes, né, em subtítulo, algumas palavras que se repetem, né? Então a gente sabe também, né? A gente acompanha, né, o desenvolvimento, né, das pessoas que a gente tá ali acompanhando. Então, em vez de passar por isso, eu prefiro levar já vamos usar, gente, né? Eu fiz agora no primeiro semestre uma disciplina e era uma disciplina que a gente fez laboratório, inclusive a gente usou IA para algumas coisas de descrição arquivística, mas teve também ali um trabalho de meio que era um diagnóstico, né? Daí eu vi claramente que foi um diagnóstico que foi gerado no ChatGPT. E eu, né, olha, eu vou dar nota depois que você mandar o prompt que você fez, que eu quero saber o que você pensou em pedir. Então também tem isso. Né? Quando a gente está falando de prompt, e principalmente de generativa, existe toda uma arquitetura em cima do modelo Transformer, né? Que é o que gera o resultado do que é importante que a gente saque, né, isso. Porque o que a gente quer daí compreender é como a pergunta foi feita, porque na verdade, como a pergunta foi feita, vai mostrar que você está entendendo aquele método, que você está entendendo aquilo que você está pedindo, né? Então, um pouco do papel aí da inteligência artificial é apoiar nesses momentos, né? Então, tudo bem, ele quer lhe gerar aquele conteúdo, mas o prompt vai ter que dizer o que você quer de fato que seja entregue, né? E muitas vezes é isso que a gente quer, né, do aluno. A gente quer que ele entenda o método, né? Enfim, eu acho que existe aí um pouco, tem que ter uma certa flexibilidade por parte do professor em aceitar isso e trabalhar talvez dessa forma e introduzir também essa ferramenta, porque ela faz parte do dia a dia, não tem mais como evitar ela em sala de aula. Quer dizer, hoje foi aprovada uma lei aqui no estado de São Paulo que proíbe celular em escola, mas tudo bem, é celular para pessoas até 16 anos, entende? Então faz Uhum. sentido, né? Mas agora a gente está falando de pós-graduação, a gente está falando de outro nível, né, de ensino. Daí eu acho que é isso, a gente tem que aprender a tirar proveito dessas ferramentas o máximo possível, né, a nosso favor. O Unesco, então, já traz também algumas ideias em relação a isso, né, utilização de ferramentas de IA. E eu acredito que ela ajuda muito nesses processos de pesquisa que a gente faz. Uma dissertação ali é 2 anos pesquisando, né? Uma tese de doutorado, 4 anos, né? De pesquisa. Então, ferramentas de IA que auxiliam isso, né? No próprio processo de armazenamento disso. Eu, por exemplo, eu tenho um mini cérebro meu especializado em preservação digital, que eu que criei. Peguei vários autores de preservação digital e montei esses autores ali, e montei vários autores dentro de uma base, né, de conhecimento. Eu usei o Notebook LM, não sei se você conhece. Não, não conheço. Não, é do Google e ele é uma Uhum. ferramenta que ajuda muito em pesquisa acadêmica, tá? Inclusive, é uma ferramenta que você sobe esses assuntos e ele gera um podcast automático, tá bom? Ah, acho que já ouvi falar, sim. Já ouvi falar. Provavelmente, porque é Já fantástico ouvi o falar. que faz, né? É só em inglês por enquanto, né? Mas o que já faz, né, é algo fantástico. Então Sim, você eu achei assustador. Eu li sobre isso, assim, que ele, por exemplo, você anexa documentos lá na IA e ele gera uma conversa e muito natural.
Eu achei isso muito assustador. É É muito isso. assustador. Então é como essa conversa que a gente está tendo aqui, falando de trazendo os assuntos, né? E isso é gerado de uma forma automática. Porém, essa mesma ferramenta, a Notebook LM, ela é fantástica para a parte de pesquisa, tá? Porque você acaba ali começando a relacionar uma fonte com a outra, daí ela já traz a citação ali, já traz o númerozinho de qual foi a fonte que usou, qual a página. Então é uma ferramenta muito boa, né, que ajuda você nesse momento de começar a tecer aí, né, um autor com outro, a fazer conversar, né, um autor com outro na sua pesquisa. Nossa, É sim, muito eu, legal. eu li um artigo sobre e eu achei. Eu fui testar, mas isso acho que foi há um pouco tempo atrás, não tava nem lembrando mais, do TDAH. Mas eu achei muito assustador porque a voz é muito natural. Gente, assim, é muito chocante. É muito natural. E É incrível. você. É incrível, assim, porque, meu Deus, é muito natural. É como se fosse realmente uma conversa, assim, como eu tô tendo aqui com o professor. É muito, muito natural. E eu fiquei muito assustado. Eu tenho que testar mais, tenho que utilizar mais para fazer alguns É. testes, que eu achei incrível. Infelizmente, o episódio acabou. Está acabando, no caso. A gente quer muito agradecer a presença do Charley aqui. Ele foi um querido com a gente, muito acessível. Por favor, vão seguir nas redes sociais. Compre os livros que ele já escreveu, que publicou. Consome os conteúdos. E, gente, lembrando, se você sabe utilizar muito bem a IA, ela não é só inimiga, tá bom? Não é só inimiga. Então é isso, a gente quer agradecer novamente a FIC pelo apoio, o Caban pela divulgação. Esse episódio foi roteirizado por Stephanie, a nossa Pudim, o Rodrigo Souza, ele foi mediado por Carlos Júnior e editado por Carlos Júnior e produzido por Biblioquê Podcast. É isso, gente. Beijo. Até a próxima.